Em 2016, 2017, enquanto eu ainda trabalhava em vários campos, algumas associações, igrejas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como obreiro bíblico, missionário, evangelista e por aí vai, eu tive o primeiro contato com a pregação expositiva. E aí quando eu descobri a pregação expositiva, eu assim percebi que era uma coisa extremamente importante para mim como pregador, para mim como adventista em particular. E aí então eu desejei conhecer mais a respeito disso. Aí fiz um curso no Ministério Fiel sobre pregação expositiva e nos Estados Unidos acabei fazendo também uma formação em pregação expositiva com Steven Lawson, tá? E aquilo assim começou a aquecer fortemente o meu coração, mas ao mesmo tempo eu fiquei extremamente triste, tá? Mas boa parte dos conteúdos que nós temos, boa parte da literatura, né, sobre pregação expositiva é sempre de teólogos de linha reformada. Cadê os pregadores, cadê os pastores adventistas falando sobre a pregação expositiva, levantando, né, a bandeira da pregação expositiva, se é um conceito, uma filosofia de pregação que tem tudo a ver com a identidade adventista, né? O movimento adventista é um movimento que defende a centralidade das escrituras. Se você vê o Nisto Cremos começa defendendo a Bíblia, a importância de nós termos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. E aí então eu fiquei triste porque não estava tendo pregadores adventistas com o qual eu pudesse me conectar, consumir os seus materiais e por aí vai. Mas somente alguns anos depois eu comecei a perceber algumas pessoas dentro do Adventismo aqui no Brasil que estavam falando alguma coisa sobre pregação expositiva. Eu desejava estudar mais sobre esse assunto, mas partindo de teólogos, de líderes adventistas, e eu não sabia por onde começar. Até que no ano de 2022, mais ou menos, eu conheci esse material aqui do Davi Boichat sobre pregação expositiva. Quando eu vi sobre o lançamento desse livro, Palavra que Alimenta, a pregação expositiva no Adventismo, bum, a minha cabeça explodiu e eu desejei já ter imediatamente o meu exemplar. E aí eu comprei esse material, chegou para mim, Davi Boichat assinou para mim, né? Aqui, ó. Assinou para mim aqui, ficou bonitinho e tal. Me encontrei com ele nesse dia, peguei o livro. Não peguei das mãos dele, não. Ele mandou para mim pelos correios e depois, acredito que um ano depois, me encontrei com ele aqui em São Paulo e tivemos uma conversa, agradeci ele bastante e tal e etc, sabe? Então nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre esse material e a importância desse livro aqui para a igreja adventista, para pastores adventistas, para pregadores adventistas, tá? E por aí vai. Então, é sobre isso então que vai ser o nosso vídeo hoje. Se você não me conhece, meu nome é Tomé Guias. Nesse canal eu falo sobre teologia adventista, dou bastante ênfase aí a método de estudo da Bíblia, literatura teológica e principalmente o assunto da pregação com foco em pregação expositiva. Então, seja bem-vindo aqui ao canal Expósitos, ok? Então, vamos lá. O que é pregação, o que é palavra que alimenta? Então eu vou começar a apresentação desse livro, obviamente apresentando, né, o autor. Aqui você pode ler, inclusive aqui uma breve apresentação, né, a respeito dele. Né, ele é jornalista, né, ele cursa Direito no NASP e né, se você não sabe, editor da editora adventista chamada Unas Press. Tá? Então é uma pessoa assim extremamente sábia, é uma pessoa que eu considero assim como alguém, uma inspiração quando o assunto é estudo e tal e etc. Então é uma pessoa assim que eu tenho uma estima muito grande, tá? Atualmente Davi Boichat ele é mestrando em teologia no NASP. Se você não sabe, o NASP Campus Engenheiro Coelho abriu, né, nesse ano de 2024 o seu mestrado em teologia, né, reconhecido aí pela CAPES e por aí vai. E o Davi Boichat é um dos alunos aí dessa primeira turma aí do mestrado em teologia. Então o livro, vou ler aqui a sinopse desse livro, tá? Fala assim: um livro essencial para pregadores adventistas que desejam aprimorar o seu dom e impactar suas igrejas com pregações que fortalecem a fé. Com abordagem prática e teórica, Palavra que Alimenta, a pregação expositiva no Adventismo, aprofunda a discussão sobre a preparação de sermões através de uma pesquisa inédita sobre a pregação expositiva na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse daqui é um ponto extremamente importante, tá? Quando eu vi, por exemplo, a pregação expositiva no Adventismo,
pá, minha cabeça explodiu, porque era exatamente isso que eu estava querendo. Eu tenho muitos livros aqui sobre pregação expositiva, eu tenho aqui cerca de 30 livros. Aqui é só um lugar onde eu coloco livros sobre pregação expositiva. Então aqui é um lugar onde eu só coloco livros sobre pregação expositiva. Então eu tenho aproximadamente uns 25 a 30 livros só sobre pregação expositiva. Eu comprei os principais livros que há no Brasil, tá, e fora do Brasil, sobre pregação expositiva, entendeu? Então tenho todos eles aqui. Então aproximadamente 25 a 30 livros, tá? Por exemplo, aqui na mesa, tenho aqui na mesa ainda alguns livros do vídeo anterior que eu gravei, né? Tenho aqui Pregação Bíblica, um clássico, né? Eden Robson. Tenho aqui o do Hernando Dias Lopes aqui, que é Pregação Expositiva, né? Tenho aqui também Pregação Bíblica, também que dá bastante ênfase aqui à pregação expositiva. Então, assim, a pregação expositiva é um assunto que, tipo, eu quero cada vez mais me aprofundar nisso e quero cada vez mais promover, porque eu desejo muito ver, embora acredite que o sermão temático tem sim o seu lugar, há momentos da igreja, momentos da igreja que nós precisamos fazer um sermão temático e tal, e etc. Mas, assim, a pregação expositiva precisa ser mais vista em nossas igrejas, tá? E eu fiquei muito feliz quando Davi Boichat fez esse estudo, porque ele fez uma pesquisa, ele traz aqui nesse livro uma pesquisa inédita sobre a pregação expositiva dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então ele faz uma análise dos principais periódicos adventistas, como Review and Herald, ele faz como a revista Ministry, entendeu? E vários outros materiais adventistas, e ele descobre que, afinal de contas, a pregação expositiva, embora seja conhecida como um modelo adotado mais pelos teólogos da linha reformada, da teologia reformada, é um assunto que há anos vem sido tratado, vem sido bastante debatidos aí dentro dos teólogos e lideranças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que há muitos anos atrás já vem discutindo sobre essa temática, falando, temos que ter mais sermões expositivos, temos que fazer mais pregações expositivas e por aí vai, tá? Então ele traz muitas citações que eu não tinha noção que existiam, de pastores adventistas, teólogos adventistas, falando que precisamos resgatar a pregação expositiva em nossos púlpitos para o bem do crescimento espiritual dos nossos membros e das nossas igrejas, tá? Continuando aqui a sinopse, fala ainda que, embora a denominação tenha uma tradição de pregações temáticas, né? Nós temos uma tradição de pregações temáticas. Diversos autores nas últimas décadas detectaram a necessidade de explorar a metodologia expositiva, onde uma determinada passagem bíblica é o material a ser explorado no sermão. De linguagem clara e acessível, a obra é destinada de forma especial aos líderes voluntários. São abordados os fundamentos teológicos para a pregação, dicas práticas para a interpretação das Escrituras, formas para tornar a mensagem antiga aos ouvintes atuais e muito mais. Então, assim, é um livro impressionante que você precisa ter. Eu vou perguntar para o Davi Boichat qual os canais que vocês precisam acessar para conseguirem fazer a compra desse material. É um livro barato, é um livro bem em conta e a mensagem dele é muito legal. Só de ser um livro, tá, de alguém dentro do Adventismo falando sobre essa temática da pregação expositiva já deixa assim, né, já me deixa bastante feliz, porque há muitos anos que eu queria ter materiais sobre pregação expositiva escrito por membros adventistas, estudiosos adventistas, acadêmicos adventistas, pastores adventistas, e não tinha. E esse aqui é o primeiro livro sobre pregação expositiva dentro do Adventismo. Apresentado aqui já para vocês a sinopse, né, do que o livro trata e tal e etc. Eu vou apresentar aqui para vocês então como é que o livro está organizado, ok? Então o título é Palavra que Alimenta, a pregação expositiva no Adventismo. Ele é composto aqui por 7 capítulos, então você tem uma introdução e depois você tem 7 capítulos, tá? Uma divisão aqui bem tranquila, aqui bem de boas, tá? E aqui então, o primeiro capítulo é Você é um falso profeta? Então já começa aqui com provocação. Eu gostei muito desse livro porque ele é um livro muito direto ao ponto. Ele não fica enrolando, inventando um monte de, sabe? Não, Davi Boichat é um cara cirúrgico. Ele vai diretamente no problema. Então nesse primeiro capítulo aqui,
ele vai falar, na verdade, na introdução ele começa a falar aqui sobre a questão do período da pandemia, as igrejas fechadas e por aí vai, né? Pessoas com a necessidade de adorar, né? Mas sem poder adorar. E aí então... depois ele vai falar sobre essa questão aí da perca, né, de membros, né, dentro do Adventismo. Ele traz aqui alguns dados, né, mostrando, por exemplo, a quantidade de pessoas que apostatam na fé dentro da divisão sul-americana. E ele vai apresentar então que uma das coisas que pode ajudar a reter as pessoas em nossas igrejas é uma boa pregação, é uma pregação bíblica, ok? Porque nós podemos inventar vários eventos, podemos fazer várias estratégias, mas é somente a pregação que vai segurar as pessoas, né? A verdadeira pregação, a pregação bíblica, que vai de fato manter as pessoas firmes, porque elas estão devidamente alimentadas, né? Então ele aqui vai falar sobre o papel da pregação, aqui na introdução. Ele fala também sobre a responsabilidade, né, do ancião, ok? Então ele vai falar aqui sobre a responsabilidade do ancião, né, dentro dessa questão aqui de pregação. E ele vai sugerir então aqui, né, essa necessidade de haver então uma reforma nos púlpitos adventistas, tá? Para que haja de fato mais mensagens centradas de fato na palavra de Deus, ok? Então ele, por exemplo, aqui fala que a pregação na página 11, a pregação da verdade precisa trazer luz à mente do que o calor do momento, trazendo a ideia de que a gente não precisa ficar não deve ficar no púlpito ocupando o tempo, contando piadinha, contando historinhas e tal. Não, tem que apresentar a palavra de Deus, tá? Quando a gente fala de pregação, não é sobre gritaria, não é sobre, sabe, demonstração de conhecimento, é sobre expor de fato a palavra do Senhor. Ele fala, por exemplo, né, apresentando aqui o objetivo da obra, fala que a presente obra está focada em especial no conteúdo do sermão. Como qualquer discurso, a pregação envolve a arte retórica, exige boa organização das ideias, adequado uso da voz e dos movimentos corporais. Então a preocupação dele é com relação ao conteúdo, né, do sermão, mostrando que os sermões precisam ter um conteúdo extremamente bíblico, ok? Depois então ele vai dizer aqui o capítulo 1, que vai ser "Você é um falso profeta?". Então ele vai trazer aqui algumas histórias aqui, né, de falsos profetas dentro da nação de Israel, como é que isso prejudicou, né, a vida do povo de Israel e por aí vai. E ele então vai fazer aqui um contraste entre esses falsos profetas com os pregadores de hoje em dia, que também apresentam uma mensagem totalmente desconectada do "assim diz o Senhor", porque querem agradar, porque querem impressionar, porque querem dizer ao povo aquilo que o povo deseja ouvir, ao invés de apresentar para o povo aquilo que de fato a palavra de Deus deseja comunicar. Ele aqui fala na página 20, aqui tem um subtítulo, "A voz do povo é a voz de Deus", e aqui ele tem uma citação que ele fala assim na página 20, "O falso profeta é alguém que cede às pressões do povo e usa suas qualidades para agradá-lo", ok? E então assim, é bem interessante, né, isso aí que ele coloca, e fala que o grande compromisso de falso profeta é agradar os seus ouvintes. Ele comporta-se como um vendedor que age a qualquer custo pela satisfação dos seus clientes, como um comunicador que faz tudo pela audiência e como um político que se corrompe para comprar os seus eleitores. Então ele vai trazer aqui esses contrastes, sempre comparando esses enganadores com, né, os pregadores atuais e por aí vai, tá? Mostrando que a pregação precisa estar centrada no "assim diz o Senhor", algo que os falsos profetas não fazem. No capítulo 2, aqui do Palavra que Alimenta, Davi Bochat então vai trazer aqui a questão do reavivamento. O título é "Reavivamento da Nação, Reforma no Púlpito". Então ele vem mostrando aqui para nós que, né, vai trazer, por exemplo, né, a grande ênfase que a igreja tem dado nessa questão, principalmente durante a presidência do pastor Ted Wilson, que agora foi substituído, né, pelo pastor Ayrton, e aí ele vai trazer então aqui para nós que o Ted Wilson deu bastante ênfase, né, na questão do reavivamento e reforma. Foi praticamente a marca, né, da presidência dele e tal. E Davi Bochat vai trazer aqui que um dos elementos assim indispensáveis para que haja de fato reforma da nação
é a reforma do púlpito. E ele vai trazer o texto de Neemias capítulo 8, vai fazer uma análise muito legal aqui sobre o texto de Neemias, o compromisso que Neemias teve aí com a preocupação que ele teve em apresentar a palavra de Deus. Ele vai falar, por exemplo, sobre a obra é entregue em tempo recorde, fala sobre a reforma do púlpito, fala a reforma do coração. Então ele vai mostrar que não somente houve uma reforma aí do templo, mas que também houve uma reforma do púlpito, uma reforma do coração, mostrando que tudo isso deve estar, né, conectado. E aqui na página 35 ele fala: se como indivíduos ou igreja desejamos obter alegria em Deus e oferecer a Ele nossa obediência, antes precisamos ser alimentados e motivados por sua palavra. Através do púlpito, a palavra de Deus deve ser lida e explicada. Então, vai trazendo essa ideia de que para que haja de fato reforma espiritual, reavivamento, os púlpitos precisam ser primeiramente reavivados, né? O sermão não pode ser negligenciado. Ele fala isso aqui na página 37. No capítulo 3, o capítulo 3 tem como título: persista em ler, exortar e ensinar. Aqui nesse capítulo 3 ele vai falar bastante coisa aqui interessante. O capítulo 3 aqui está tudo marcado aqui, um monte de anotações que eu fiz aqui. Então é bem importante isso daqui. Então, por exemplo, ele vai falar aqui sobre o método de estudo da Bíblia de Guilherme Miller e como esse método dele acabou por moldar, não sei se essa seria a palavra certa, moldar a maneira como nós hoje, ou como muitos hoje pregam, né? A maneira como muitos hoje fazem uso, né, da Bíblia. Por exemplo, nesse capítulo aqui ele vai falar sobre o texto prova, né? Que é quando a gente vai citando passagens bíblicas, né, como prova, né, do nosso argumento, desconsiderando totalmente o contexto histórico, o contexto literário, o contexto gramatical e por aí vai. Então esse capítulo aqui, né, persista em ler, exortar e ensinar, é muito importante. Ele está todo marcado, né, aqui no meu livro, ok? Aqui, por exemplo, na página 45 ele fala: hoje, muitos materiais oficiais publicados pela igreja reprovam claramente o texto prova. Merece destaque o Tratado de Teologia Adventista, um dos compêndios mais completos sobre as crenças da igreja, que também dedica espaço para lidar com a questão. Ele aqui coloca aqui uma citação do Tratado de Teologia, onde fala assim: aplicando o princípio de que a Bíblia é a sua própria intérprete, Jesus, no caminho de Emaús, mostrou que tudo quanto a Escritura diz sobre determinado tema deve ser levado em consideração na interpretação do assunto. Isso não quer dizer que se deva usar um amontoado de texto prova, sem levar em conta o contexto de cada texto, mas visto que as Escrituras possuem, em última análise, um só divino autor, é vital reunir tudo quanto foi escrito sobre determinado tema para se obter todos os aspectos do mesmo assunto. Então, esse aqui é um dos grandes problemas que nós temos enfrentado. Pessoas usando cada vez mais texto prova. Vai citando passagens e sem querer saber qual é o contexto da passagem, o que essa passagem está dizendo e por aí vai, ok? Então, aqui ainda vai colocando aqui, então esse capítulo 3, né, vai falar exatamente sobre essas questões, sobre a importância da gente estudar, de fazer uma análise profunda da passagem bíblica, entendendo o que a passagem está dizendo, e ele vai trazendo aqui várias citações, né, de referências aqui de líderes da igreja, falando, demonstrando a sua preocupação com relação à maneira como nós temos ensinado a Bíblia, a maneira como nós temos pregado, né? Mostrando que precisamos cada vez mais apresentar a palavra de Deus dentro do seu devido contexto, tá? Mostrando aqui, esse capítulo aqui vai trazendo para nós principalmente a ideia da importância de interpretarmos a Bíblia com seriedade, com compromisso, tá? E por aí vai. No capítulo 4, o título então é Entendes o que lês? Aqui ele vai falar bem mais diretamente aqui sobre interpretação das Escrituras. Ele começa fazendo, por exemplo, um estudo sobre os métodos de interpretação da Bíblia, como por exemplo o método de alegoria, tá? Então ele vai trazendo aqui questões mais relacionadas aqui sobre a hermenêutica, tá?
vai trazer aqui sobre a história da interpretação bíblica, ele vai falar sobre o método histórico gramatical e como é que a gente pode também fazer a consulta de fontes confiáveis para a gente conseguir fazer um estudo mais sério da palavra de Deus e, consequentemente, ensinar a palavra de Deus com mais seriedade, né, com mais profundidade, por aí vai. Depois temos o capítulo 5, onde ele vai falar sobre pregue, o título é Pregue a Palavra, ok? Pregue a Palavra. Aqui ele vai trazer vários estudos aqui, ou seja, esse estudo inédito aí sobre a pregação expositiva dentro do Adventismo. Ele vai trazer, vai apresentar aqui vários líderes da igreja, vários pastores da igreja, demonstrando essa preocupação, tá, pelo fato de nós não estarmos fazendo sermões expositivos, sermões bíblicos, sermões centrados em uma passagem das Escrituras. Então, assim, é um capítulo que me deixou extremamente impressionado aqui nesse livro, tá? O capítulo 5, Pregue a Palavra. Então, ele vai trazer várias citações aqui. Ele vai falar sobre, por exemplo, o que é a pregação expositiva, a segurança, né, da pregação expositiva. Aqui, por exemplo, ele vai falar aqui que, diferentemente dos sermões temáticos nos quais o pregador é obrigado a reunir versos de toda a Bíblia, o que aumenta o risco de retirar passagens de seus contextos, a pregação expositiva bíblica repousa sobre o significado de um determinado trecho específico. Tá? Nesse mesmo capítulo ele ainda vai falar sobre a exposição bíblica como um legado esquecido do protestantismo, ok? Como é que as pessoas se esqueceram que a pregação expositiva, a gente fala muito sobre o sola scriptura, né? Mas a pregação expositiva também, assim como o sola scriptura, é um legado da própria reforma protestante, tá? Estão ambas, né? Os dois conceitos estão totalmente conectados, ok? A gente não pode desconectar. A gente não pode apenas promover o sola scriptura e deixar de lado a pregação expositiva, ok? Porque se você crê no sola scriptura, você crê que toda pregação deve ser uma exposição fiel ao que uma passagem das Escrituras, ou que a palavra de Deus diz sobre aquele assunto, tá? E aqui depois ele vai falar sobre pregadores e ouvintes crescem no conhecimento da palavra de Deus, né? Mostra aqui que quando a gente prega expositivamente, não somente a igreja é alimentada, mas o próprio pregador também acaba sendo extremamente abençoado, ok? E depois então ele vai trazer ainda nesse mesmo capítulo os cuidados que nós devemos ter com a pregação expositiva, porque embora seja uma filosofia, um conceito de pregação extremamente importante, existem alguns cuidados que a gente deve ter, tanto no preparo quanto no ato da exposição dessas mensagens para as pessoas. Por exemplo, um dos grandes problemas da pregação expositiva é o cara, porque a pregação expositiva, para você preparar uma pregação expositiva, você tem que estudar muito. Então, e um dos riscos é a pessoa subir no púlpito e apenas apresentar, sabe, estudos, algo muito engessado e tal, entendeu? Então, assim, esse aqui é um dos problemas, né, da pregação expositiva. Então, ele aqui vai trazer alguns cuidados que o pregador expositivo deve ter no ato da apresentação da sua mensagem. Vai falar também aqui sobre como é que nós podemos pregar com autoridade, por aí vai. E depois no capítulo 6 ele vai falar sobre pregação e persuasão, tá? Então aqui ele já vai falar sobre várias questões aí que tem a ver, como por exemplo o papel do pregador, né? O que um verdadeiro pregador deve fazer, como é que a gente pode incorporar a mensagem. Fala aqui sobre 4 tipos de pregadores. Vai falar daquele pregador que não estuda, ou daquele pregador que estuda muito, mas que, sabe, que não tem, sabe, o amor verdadeiro fervendo no coração. E interpretando as emoções, né? E já no capítulo 6, então, ele vai falar sobre pregação e persuasão. Ele começa aí falando sobre a igreja de Corinto, né, os problemas que existiam lá, né, na igreja de Corinto, as brigas, né, aquelas divisões que estavam existindo lá, uns dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Apolo e por aí vai. E aí então, a partir desse background, então, ele vai falar sobre a importância de nós buscarmos como pregadores cada vez mais
nos posicionarmos da maneira correta. E ele, por exemplo, vai discutir aqui a questão como, por exemplo, a humildade ou a falta de humildade de alguns pregadores, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma citação bem importante na página 95, onde ele fala: pregadores devem ser humildes, uma vez que o seu valor reside na revelação do Senhor, na palavra de Deus, na Bíblia, de onde deve ser extraído o ensino, e não de uma mente privilegiada ou dotes retóricos. E aqui ele fala também que pregadores podem se diferenciar em habilidades, mas estando alinhados com o tom dado por Deus, cumprirão sua missão. Então é um capítulo assim bem importante sobre entendermos que a autoridade daquilo que nós pregamos não vem de nós mesmos, mas vem unicamente da palavra do Senhor. Tá? Então que o nosso objetivo deve ser apresentar a palavra de Deus, ao invés de queremos fazer uma demonstração do nosso intelecto, das nossas emoções, da nossa sapiência e por aí vai. E aí ele vai apresentar, por exemplo, os 4 tipos de pregadores, vai fazer aqui uma análise bem importante aqui, apresentando, né, 4 tipos de pregadores que hoje em dia existem. Rapidamente até posso mostrar aqui para vocês. Fala, primeiro é o pregador sem conteúdo e sem eloquência. O segundo é o pregador com eloquência e sem conteúdo. O terceiro é o pregador com conteúdo e sem eloquência. E o quarto, pregador com conteúdo e com eloquência. Então, assim, é um capítulo bem importante também, onde ele vai falar sobre o uso da retórica, como é que nós podemos utilizar de certos elementos, ok? Para transmitirmos a mensagem que temos a comunicar da melhor maneira possível, ok? O cuidado com as emoções, o tom da voz, né? Como é que a gente vai fazer o uso da nossa voz, a linguagem corporal, ele discute aqui também nesse capítulo. E por último, então, vem o capítulo 7, que é onde ele vai falar aqui sobre, o título é Aplicação e Interpretação para a Vida. Então ele vai falar aqui sobre o uso das aplicações, como é que nós podemos aplicar. Ele vai falar também sobre a questão aqui, a importância da aplicação, ilustrações, como é que nós conseguimos trabalhar um texto, né, e encaixá-lo dentro, né, das necessidades, né, da congregação. Como é que nós conseguimos fazer isso? Porque essa aqui é uma das grandes dificuldades. Como é que você pega uma passagem que foi apresentada há muitos e muitos anos atrás e conseguir apresentar para um público que está no século XXI? Como é que nós fazemos isso? Então ele traz aqui também, né, alguns exemplos, algumas instruções a respeito disso. A importância dos pregadores viverem a verdade, a mensagem que eles de fato estão comunicando, ok? E por fim ele traz aqui uma conclusão, onde ele mostra o seu desejo, né, os resultados que ele espera obter com esse livro, né? Então ele fala, por exemplo, sobre o desejo dele, né, de ver que mais pessoas passe então a pregar, né, de forma bíblica, de forma expositiva. E então ele traz umas considerações bem importantes também. E aqui tem ainda um capítulo aqui que eu diria aqui de bônus aqui, que é chamado aqui de deixa eu ver, é aqui bibliografia sugerida, onde ele apresenta os principais materiais que você precisa ter para você então entender o que é pregação expositiva e conseguir começar a preparar sermões expositivos, tá? Então vale muito a pena. É uma lista aqui extensa com vários materiais, vários livros sobre pregação, vários livros sobre exegese, né? Aqui ele separou aqui, por exemplo, livros sobre interpretação bíblica, colocou vários livros aqui, colocou aqui comentários bíblicos e dicionários bíblicos, colocou aqui várias opções aqui. Tem aqui, por exemplo, teologia adventista, vários materiais sobre pregação, sobre teologia adventista, que também ajudarão você a fazer sermões expositivos, a entender o que é um sermão expositivo. Então são materiais assim extremamente importantes. Então assim, pregação Palavra que Alimenta é de fato um livro que eu recomendo, porque muita gente às vezes pergunta assim, quando vê que eu gosto muito de falar sobre pregação expositiva, começo por qual livro? Antigamente eu começava indicando os livros de teólogos da teologia reformada. Mas hoje em dia, quando alguém me pergunta isso, um adventista, eu falo, começa lendo Palavra que Alimenta, né? Do Davi Boichat, que ele vai te introduzir, vai te fazer entender, tá?
que filosofia é essa de pregação, o que é pregação expositiva, como é que isso se encaixa com o adventismo, por que não temos tantos sermões expositivos, como é que nós podemos fazer isso, o que vários líderes têm falado a respeito da pregação expositiva, e depois ele já vai te apresentar aqui, conforme eu mostrei no último capítulo aqui sobre bibliografia sugerida, ele já vai te dar vários materiais que você pode começar, pode reunir para começar então a se introduzir cada vez mais dentro desse universo da pregação expositiva. Então, queria deixar aqui esse material aqui de recomendação para cada um de vocês, beleza? Abraço e Deus abençoe.